Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Pontescast Mel para falar de vidas criativas e hoje vou entrevistar a Patrícia. Oi, Paty, tudo bem com você? Oi, Mel, que bom que deu certo. É um prazer estar aqui com você. Ah, um prazer. Gente, quem que é a Paty? A Paty, ela é uma psicóloga, coaching, especializada em segurança psicológica de indivíduos, times, organizações. Possui aí mais de 20 anos, né, Paty? Muito mais de experiência na área de desenvolvimento humano e cultura organizacional de grandes corporações, de diferentes segmentos e modelos de negócio. Então, Paty, é um prazer. Você sabe que eu sou sua fã, eu adoro o seu trabalho. Então, para a gente começar aqui um pouquinho, me conta um pouco da história da sua vida, ou seja, quais caminhos te levaram para você ser uma psicóloga? Nossa Senhora! Olha, Mel, que legal essa pergunta, assim, porque eu acho que eu nunca respondi essa pergunta. Aqui é Eu uma sabia, reflexão. eu soube que eu ia ser psicóloga, Mel, com 13 anos de idade, e eu me lembro exatamente quando foi que isso aconteceu. É, a gente passava as férias na praia, na casa de praia, que eram dos meus avós, em São Sebastião. E toda vez que eu chegava, eu não era a paulista que estava chegando de férias. Hum, Eu era a menina com quem todo mundo estava esperando para conversar sobre tudo que tinha acontecido entre as férias. já era uma psicóloga nata. E aí eu chegava e eu tinha um prazer imenso em escutar aquelas pessoas, né, que eram adolescentes que nem eu, pré-adolescentes que nem eu, e já cheio de questões, é como se eu fosse uma pessoa assim tão vivida, né, Com para poder 13 anos é ajudar. baby. Mas eu tinha assim muito prazer, né, em trabalhar minha escuta, em trabalhar, nem sabia que eu estava trabalhando, né? Mas assim, trabalhar minha escuta, trabalhar essa questão das perguntas, de ajudar a pessoa a encontrar outros caminhos, né? De reflexão. E eu encontrava ali muito sofrimento. E aí um dia eu entrei em casa, né, na casa de praia, e falei para minha mãe: eu quero salvar o mundo das Olha que legal. doenças. Que legal. As pessoas estão muito doentes. E eu quero salvar, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu ajude a salvar o mundo das doenças. E eu vou ser psicóloga. E assim foi. E então, desde os meus 13 anos, eu lembro bem exatamente o dia, como é que foi a reação da minha mãe, a reação do meu pai. E dali para cá, assim, foi exatamente onde eu encontrei toda a minha realização, sabe? Assim, onde eu sei que eu sou muito boa naquilo que eu faço, assim, eu não desviei do caminho, né? Que Não desviei do incrível. caminho em nenhum momento. Que incrível aos 13 anos. As pessoas passam a É, vida inteira para descobrir ao propósito de suas vidas, né? O que que eu vim fazer aqui? Você, aos 13 anos, naquela época, não era o que está acontecendo hoje, que é um problema sério, que é a saúde mental das pessoas, que é o que eu queria exatamente. comentar aqui com você. Então, a gente sabe que o problema não é novo. Imagina, você com 13 anos, isso faz muito tempo, brincadeira, mas a pandemia, ela deixou essa pauta muito mais urgente, concorda? Com Graças a Deus. Graças a Deus para você, não, brincadeira. Mas com o esgotamento físico, mental dos colaboradores, que isso interfere diretamente no desempenho de cada um de nós, né? De cada um e É. da empresa como um todo. Então, a minha pergunta para você, Paty, assim, o que que você acha que falta nas empresas brasileiras para lidar corretamente com essa saúde mental dos seus funcionários no ambiente de trabalho? Primeiro, assim, graças a Deus, porque quando a gente fala de esgotamento físico, de esgotamento mental, de síndromes, é,
essas coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, para você chegar num nível de esgotamento ou desenvolver uma síndrome, isso já está acontecendo há muito tempo, né? Então, graças a Deus que a gente está falando sobre isso, né? Então, acho Lógico. que a pandemia, ela evidenciou uma questão muito séria, acho que do ser humano no geral. Não sei se essa resposta vai ser uma resposta de Brasil, mas eu vejo assim, a pandemia acelerou uma conversa sobre saúde mental no mundo, porque evidenciou o despreparo emocional que a gente tem, né? Para falar sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque a gente foi treinado historicamente, de novo no mundo, né, Mel? A gente foi treinado historicamente a construir uma sociedade capitalista, né, em Sim. cima de resultados. E separar só em cima de resultados, né, lidando com muita pressão, sempre metas muito desafiadoras, muita insegurança, né, em não ficar desempregado, valorizando inteligências que foram as inteligências mais analíticas, cognitivas, e sempre a inteligência nesse aspecto, e deixando de lado em casa a gente, Exato. né? Então, a gente, com todas as outras inteligências que a gente tem, que é a inteligência emocional, a inteligência da diversidade, a inteligência sensitivas, intuitivas, culturais, educacionais, tudo isso compõe a gente. Então, quando a gente aprende, né, no modelo do capitalismo que a gente construiu, né, em valorizar só uma parte da gente, deixar o resto de fora, e aí vem uma pandemia e fala: agora, bicho, você é um só, porque o trabalho invadiu a sua casa, a escola Exato. invadiu a sua casa, né? E a gente começa a ver como as pessoas realmente são, os medos começam a aparecer de perder controle, de perder poder, de perder emprego, e a gente não foi emocionalmente alfabetizado em lugar nenhum. Então, e no Brasil também, né, um país jovem, né, historicamente jovem, que não aprendeu, né, com outros países ou não fez diferente, de incluir a alfabetização emocional dentro das escolas. Então, a gente chega numa vida adulta muito craque em não saber falar das emoções, em esconder as emoções. Então, quando a gente percebe que não existe mais isso, né, de vida de trabalho, vida pessoal, que os meus funcionários estão sofrendo e que eu não sei como ajudar, que eu não sei falar o que que eu estou sentindo, a gente entra num contexto de adoecimento, de sofrimento, que é o que a gente está vivendo. Então, o que que as empresas deveriam fazer? Acho que, em primeiro lugar, parar de achar que é mesa de ping-pong, espaço colorido e puffs, entendeu? Que vão Isso vai fazer resolver o problema, o lado emocional, a vida pessoal das pessoas, aliviar. exatamente, exatamente, assim, não é isso, né? Porque tem empresas que têm tudo isso e as pessoas estão burnoutando, estão sofrendo, porque não estão conseguindo conversar sobre o que importa, né? E o que é isso, Mel? É conversar sobre as metas, é conversar sobre novos prazos, conversar sobre questionar alguma decisão que já foi tomada, é, entrar numa conversa para falar sobre outros impactos que ninguém está vendo, o quanto isso vai sobrecarregar alguém, o quanto eu vou precisar de ajuda, o quanto eu não sei, porque eu não tenho repertório nisso, se a gente nunca viveu esses tipos de conversa, são conversas que são muito mais importantes a gente fazer para encontrar uma dinâmica de trabalho mais saudável do que eu ir me desestressar num puff, não é? E depois ir para casa e continuar trabalhando de madrugada, porque o meu chefe não mudou o prazo, não entendeu o impacto, sabe? Então, acho que a primeira coisa é isso, assim, vamos conversar sobre o que que a gente está sentindo, né? Como é que a gente chega para esse projeto, como é que a gente sai dessa reunião para fazer aquilo acontecer, né, combinado, né, e não, sabe, essas outras coisas. Então, Lógico. para isso, né, eu sei que aqui é direto ao ponto, para isso, se eu tivesse em RH hoje em dia, né, ou se eu fosse líder, né, de uma organização, você que está escutando e tem esse poder, esse poder, né, tá nesse lugar de tomada de decisão dentro da sua empresa, de influenciar processos políticos e tudo mais,
a gente precisa incluir nas metas Uhum. dos líderes não só resultados, Resultados, eu concordo mas com você. indicadores de saúde mental das equipes, da sua E própria equipe. eu também acho. E esse é o grande problema, né, Paty? Eu falo por mim, você sabe, uma executiva, já passei por grandes questionamentos, e falando aqui disso, na diferença entre dividir o lado pessoal e o lado profissional, e que no fundo você tem que olhar como um todo. Uma vez eu recebi um feedback ruim, que seria ruim, que no caso eu não concordo, que é eu sou uma pessoa muito humana. Hum, E eu achei aquilo um absurdo. Esse é um comentário surreal que eu acho que talvez as empresas estejam visualizando de uma outra forma, mas uma coisa que me marcou muito, eu tive um funcionário que era fodástico, ele era fantástico. E ele teve um problema de depressão. Eu tive que mentir, isso eu tô falando há muito tempo. Eu menti para a organização. Eu falei, olha, ele tá com problemas de diabetes, que de fato ele tinha esse problema de saúde e ele foi internado. Ele vai ficar 30 dias fora. Eu tive que combinar o jogo com ele, porque caso contrário, a empresa não iria entender e ele com certeza voltaria desse, não sei se é um burnout ou dessa depressão, ele seria demitido. E isso me marcou. Primeiro, porque eu não gosto de omitir as coisas. Segundo, porque eu acho um absurdo. O cara era um super funcionário e eu tive que mentir. que Então, loucura. essas coisas do. Uma loucura. E essas coisas do lado corporativo, que você sabe, a gente trabalhou juntos, é, chama atenção. Isso é surreal. Mas também eu posso só falar um ponto da empresa que nós trabalhamos, um ponto bem positivo, que eu passei um problema muito sério, acho que você estava na Colgate comigo, quando eu me separei, enfim, foi difícil, e eu estava numa área muito nervosa, muito importante, e o meu chefe, Maurício, que eu sou apaixonada, virou e falou assim: vamos fazer o seguinte, tchau. Falei, o que que é tchau? Você está me demitindo? Ele falou, não, tchau. Um mês de férias para você viajar. E eu vou assumir absolutamente tudo, porque você entrega, mas você precisa de um timing. Tá bem para entregar. Exato. E isso mexeu comigo. Que Eu sou lindo. fã do Maurício até hoje. Então, a minha pergunta para você é muito difícil separar a vida pessoal da vida profissional em termos psicológicos, né? Que eu acho que é um pouco do que você está falando. E eu acho que as empresas, elas devem ser responsáveis por gerar também a qualidade de vida dos seus colaboradores. E o que que você está sentindo pós-pandemia? Você acha que as empresas melhoraram ou porque no fundo o que eu acho é que só piorou. Eu acho que a pandemia, todo mundo, nossa, seremos mais humanos, né? Vai ter uma preocupação muito mais com o bem-estar dos funcionários. Mas eu acho que não, eu acho que a gente continua nessa loucura. A gente fala que se preocupa com isso. Claro que tem algumas empresas que não fazem isso, mas eu queria muito ouvir o seu ponto em relação a isso. Você acha que isso mudou, Paty? Olha, Mel, eu acho que a gente está num caminho evolutivo de verdade, né? Eu acho que o que que mudou? Mudou que a gente está falando sobre isso. E quando a É gente fala verdade. sobre isso, a gente coloca em evidência uma pauta que nunca existiu. E toda pauta, quando a gente nunca falou dela, né? E passa a ser uma pauta relevante, as coisas começam a aparecer. Sim. Então, eu acho que a percepção que a gente tem é de que está tudo muito ruim, porque estão aparecendo casos. A gente está vendo pesquisas e pesquisas sobre saúde mental. A gente viu a OMS, né, o ano passado, tomar uma decisão que foi importantíssima, que é de responsabilizar as organizações, né, atribuir às organizações a causa sobre o desenvolvimento de síndrome de burnout. Então, quando isso passa a ser uma doença de trabalho, as organizações começam a ter que se mexer, Uhum. né? Então, acho que tudo isso trouxe à luz um tema que estava sempre Holofote que não escondido. existia. Exatamente, tá ali. Então, acho que traz para a gente uma coisa de, nossa, mas agora está todo mundo doente, nossa, mas agora está todo mundo assim.
as pessoas já estavam num caminho de esgotamento, as pessoas já estavam em depressão, as pessoas só não, já estavam ansiosas, as pessoas já estavam com pânico, já estavam com medo, as pessoas só não falavam sobre isso, né? Exato, Então, tem esse acho lado. que a gente vê tantos indicadores, assusta e talvez traga essa percepção de que, puxa, não está melhorando. Por outro lado, é, tem muita empresa sem saber por onde começar, mas fazendo alguma coisa. E aí eu acho que, respondendo a sua pergunta, isso sim é responsabilidade das organizações. E quando a gente fala de organizações conscientes, né, que assumem realmente a sua responsabilidade social, para além das paredes internas, não está falando só do seu funcionário, né, de valores que estão na parede, de processos internos, de programas, não está mais falando disso, está cuidando das decisões que tomam internamente, porque sabe que vai impactar a sociedade, a comunidade, né, a qual pertence, isso vai impactar a reputação de marca, vai impactar, né, empregabilidade, vai impactar o nível de qualidade de serviço que a Sim. gente oferece para os nossos consumidores, na forma como a gente trata os nossos fornecedores e parceiros, isso é assumir a responsabilidade social das organizações. Então, quando a organização percebe e, e sabe, se abraça essa causa, né, como uma Uhum. causa verdadeira, mas assim, a única possível da gente fazer transformações que a gente Sem dúvida. precisa, a gente vê organizações falando sobre isso. Isso é muito bom, né? Trazendo isso para o dia a dia. Agora, obviamente, uma palestra sobre saúde mental não vai mudar em absolutamente nada, né? Você pode ir para a palestra, entender que você está com um problema e, tipo, não ter E como, aí, o que como que você faz direcionar. depois? Mas, ao mesmo tempo, assim, te desperta, né, para um assunto que, que todo mundo precisa falar, Mel. A gente precisa falar, a gente não é composto só de inteligência, né, intelectual, a gente é composto de inteligência, como eu falei, né, outras inteligências. Então, não dá para separar o que é pessoal, o que é profissional. A gente é um só. Isso tornou a gente esquizofrênico, sabe? Isso tornou a gente a criar crenças, né? Que são crenças mundiais, né? Onde a gente fala, põe a máscara, né? Bota uma máscara, vai lá, faz de conta. Vai lá, gente, vai lá e faz de conta. Isso é uma violência com a gente mesmo quando a gente vai lá e faz de conta, né? E Exato. quando todo um sistema faz de conta junto, né? Isso a gente está criando um ambiente violento com o próprio ser humano. Eu concordo, eu concordo. Quando eu falei que eu acho que as coisas pioraram, é porque eu acho que o ritmo de trabalho, a pressão de resultado, o momento que a gente vive hoje. Então, sim, existe essa preocupação, mas existe, por outro lado, pelo menos eu sinto isso como executiva, uma pressão surreal, muito pior do que a gente enfrentava no passado. Então, Sem dúvida. é difícil isso. Por isso que as pessoas estão com burnout. E aí, a minha pergunta para você, Paty, independente do trabalho, o que que é burnout? Como é que a gente sabe, como é que a gente faz para identificar os sintomas e como buscar essa ajuda? Ah, pergunta boa, obrigada por trazer. Um burnout, a síndrome de burnout, ela é uma doença que te leva à estafa, ao esgotamento mental, físico e emocional. Tá? Ela é uma síndrome porque ela não é uma doença única, não é baseada em um sintoma único. Essa é a Uhum, complexidade dessa doença. Quando a gente fala que é uma síndrome, ela é complexa, ela se desenvolve ao longo do tempo e ela vai trazendo sintomas e uhum, algumas doenças ao longo do tempo. Por exemplo, ansiedade e depressão, né, crises de pânico ou reações alérgicas, né, na pele, insônia, falta de apetite ou muito apetite, é, é, sabe, assim, vícios, né, bebidas, né, tudo isso são doenças. Ó, eu falei de vício, falei de sim. insônia, falei de distúrbio alimentar, né, falei de ansiedade. Tudo isso são doenças que compõem a síndrome de burnout, tá? Então, você vai
É como se elas Acumulando fossem. É como se todas. fosse acumulando, né? Uhum. Até o momento em que você está esgotado emocionalmente, ponto um, assim, sem nenhuma força, seus hormônios são todos alterados, o seu humor está extremamente alterado, até o momento em que você começa a evitar, né, estar nos lugares, participar dos lugares, e não porque sim, você não dá conta só esgotado, né, emocionalmente, mas porque você tem que dar conta de um trabalho, né, que você já não se sente mais capaz de fazer, já não se sente à altura de entregar, né, dentro da expectativa, da qualidade, tá num nível de autocobrança absurdo que te leva à insônia, que te leva à irritabilidade, que te leva a um monte de coisa, Sim. e já está fora do seu estado normal, né, que a gente chama de despersonalização. Você já Uhum. não se reconhece mais, né? E nem consegue identificar que você é outra pessoa. Então, esses são os momentos mais críticos em que as pessoas que estão à sua volta precisam falar: Mel, o que que aconteceu com Que você? aconteceu? Mel, como é Olha que que você está? importante. Né? Porque quando chega nesse estado, a pessoa não percebe que ela está transtornada, né? Que ela já está fazendo coisas que ela nunca faria, né? Que ela está completamente fora de uma essência dela. Para chegar nesse ponto, um triz Então, é para um gatilho. burnoutar. É um É. gatilho. Entendi. Só que para chegar nesse ponto levou um tempo, né? Então, a importância da gente conhecer os nossos limites internos, né? E se reconhecer dentro ou fora deles, o que está acontecendo no meu corpo, na minha mente, nas minhas ações, nas minhas escolhas, nas minhas relações, no meu sono, né, no meu apetite, enfim, na minha saúde em geral, é fundamental. Quando a gente não tem essa educação emocional, a Uhum. gente não faz isso, a gente está sempre no automático, Exato, você né? acorda, trabalha, bababá, cuida dos filhos, dorme. Você nem percebe que você não tá bem, que tem alguma coisa errada. Exatamente. A gente normaliza um estado de cansaço, né? É, a gente acha que até um status, olha que loucura, a gente está muito sobrecarregado, Um é quase que estresse, um estou status. estressada. Tô estressada, imagina, não posso tirar férias, não posso fazer pausa, essas coisas de meditar, gente, pelo amor, quem vai andar na rua porque eu não tenho o que fazer, é quase que um status, eu tá com muita coisa para fazer, e a gente já não se percebe mais, né, saindo de um estado de normalidade. Então, as pessoas que estão às nossas voltas precisam ser aquelas que falam para a gente também quando a gente não se percebe, sabe? Desenvolvendo sintomas assim. Por exemplo, eu quando tive meu burnout a segunda vez, Ah, eu ia te fazer essa pergunta. Você já teve burnout? eu tive dois burnouts. Tá. A primeira vez que eu tive burnout, ninguém falava que era burnout, ninguém nem conhecia esse termo, e eu Uhum. fui entender que era burnout depois, mas já era burnout. Puta que pariu, uma psicóloga que foi entender depois. Você imagina o quanto é difícil uma pessoa que não tem esse autoconhecimento. 2009, 2011, Uhum. eu tive ali todos os sintomas, e E o que me parou, na verdade, foi que eu capotei na estrada, voltando do trabalho. Mais um dia de madrugada, quase de madrugada, como era normal, porque eu tinha muita coisa para fazer, e isso vai passar, sabe assim? Exato, Não exato. é só uma fase, é só uma fase, vai passar. Agora a gente está crescendo, agora a gente está Exato. expandindo o Bora, bora, negócio, agora a gente bora. está. Aí a segunda vez eu comecei a ter dermatites, assim, eu não tenho nenhuma reação, várias coisas eu tive, tá? Mas eu percebi que eu estava fora do meu estado quando eu já não conseguia fazer tarefas muito simples, então afeta a nossa capacidade Como, por exemplo, cognitiva, nesse caso, o que você não conseguia fazer? como, por exemplo, preparar um slide para Tá, apresentar tá. antes, depois, o que que a gente precisa fazer para chegar lá, sabe assim? Uhum, Capacidades analíticas, né, por uhum. exemplo. E quando eu me lembro que eu fui na mesa de um colega meu, eu falei, não estou conseguindo dormir, estou achando muito estranho, porque eu sou ótima de dormir. Esse é um talento que Que eu tenho, bom. é dormir. Depois você ensina aqui, porque eu não sei dormir. E aí ele falou, toma esse remedinho, Hum. que todo mundo toma, Paty, imagina, toma esse remedinho. O quê? Um E eu remedinho comecei, natural ou um remedinho. não, Mas você se não, automedicou? não era um remedinho, era
um Miozan, tá? Miozan você Tá, vai na farmácia e toma, não queria entendi, falar aqui para entendi. não dar dica, mas assim, toma esse Não, não era a remédio. Milza, gente. Ela tá contando só uma história. Ah, E aí eu comecei a me ver tomando um remedinho que todo mundo tomava. E de boaça. que loucura. Até quando você volta no tempo, olha para trás, você sabe o momento que você estava fora de si, né? Só que só depois que você passou por tudo, se recuperou, né? Você olha, você fala, aquela foi a hora que eu devia ter falado, oi, Tô vocês tomam mal. remédio? Exato. Vocês estão dividindo remédio? Quê? O Que que está loucura. acontecendo aqui que a gente não está conseguindo falar do que importa? Como assim tomar remédio? Eu tinha que ter uma condição de trabalho para falar, não vou dar conta. Isso que você está me pedindo é uma loucura, ou não concordo com essa decisão. E aí a Exato. gente entra na segurança psicológica. Exato, exato. E qual é a raiz do problema? Por que que você tá, né? O que que deu o gatilho? É muito mais profundo que isso. E o que você falou é verdade, assim, esse autoconhecimento, só para contextualizar e comentar aqui um caso, na pandemia foi muito difícil para mim, para todo mundo, né? Sou absurdamente extrovertida, gosto de pessoas, moro sozinha, enfim. E um dia, sozinha, isolada, completamente isolada, 45 dias, parecendo aquela bola de vôlei, né, do filme Wilson, a bola do Wilson, eu falando com a bola, falando com todo mundo, enlouquecendo aqui em casa, com todo mundo não, com a bola, com qualquer coisa, e eu saí para correr meia-noite, pandemia, tudo isolado, todo mundo fechado, super perigoso, eu corri aqui no bairro, saí meia-noite para correr, porque eu precisava extravasar. E quando eu voltei, falei, gente, eu tô mal. Qual é o gatilho disso? O que está acontecendo? Por que que eu estou tão mal? E aí eu refleti sobre isso e foi por isso que eu criei o podcast, para eu conseguir enxergar, falar com as pessoas, ver as pessoas e conversar com as pessoas e dividir os problemas. Então, é muito isso que eu acho que é importante descobrir a causa do problema. E aí, Paty, É. eu queria te fazer uma pergunta, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. O que que é segurança psicológica, né? O que que você faz com esse instituto? Tá. A segurança psicológica, na verdade, assim, ao pé da letra, né, ela é uma, é um espaço em que é um fenômeno, a segurança psicológica é um fenômeno relacional Uhum, que surge, que acontece quando as pessoas que trabalham juntas entendem que aquele lugar, né, de estar trabalhando junto é um lugar seguro para a gente ser quem a gente é, para a gente falar sobre as nossas inquietações, para a gente discordar de alguma decisão, para a gente trazer alguma ideia, meia ideia, fazer uma pergunta que mais ou menos talvez a gente não sabe se é boa, se não é boa, e o que que é pergunta boa e não boa, para a gente trazer uma informação de mercado, para a gente pedir ajuda, para a gente se colocar num estado de vulnerabilidade, uhum. sem medo de ser julgado, sem medo de ser retalhado. Por que que é tão difícil a gente chegar nesse fenômeno, fazer esse fenômeno acontecer? Porque a complexidade está no grupo, em todos os membros do grupo serem responsáveis por fazer isso acontecer. Entendi. Então, eu não faço segurança psicológica sozinha, não basta eu ser muito autoconfiante, corajosa e sempre levantar a mão e falar não concordo, ou fazer Uhum, perguntas, né? Se aquela, porque eu sozinha não vou fazer com que um time se sinta psicologicamente seguro. A segurança psicológica ela precisa ser um projeto de time. Então, eu, você e mais quatro, a gente precisa estar sempre cuidando para que todo mundo tenha o seu espaço de falar e a gente sempre cuidar de não estar retalhando, de não estar julgando nem nada, porque a gente entende que quando a gente se expressa, a gente aprende com aquele novo elemento que entrou na conversa e a gente cresce com aquilo, a gente se desenvolve com aquilo, e aí a gente consegue dar o melhor da gente, colaborar mais e chegar na alta performance, mantendo um clima que é um clima saudável. Então, a grande complexidade da segurança psicológica está nisso, em ser um fenômeno que só vai acontecer quando todo mundo, né, entende que é responsável por fazer aquilo acontecer sem retalhar, sem virar cara. Então, onde todo mundo tem espaço de fala igual, né? Onde eu não vou fechar nenhuma reunião sem ter certeza de que eu escutei todo mundo do meu time.
né? Se eu tenho um time de 8 pessoas, as 8 pessoas importam, senão eu vou falar só com dois, eu não preciso chamar 8 para aquela reunião, né? Onde toda pergunta é uma pergunta bem-vinda, uma ideia é uma ideia bem-vinda, né? Onde o líder não é um líder apaixonado pela própria voz, né? Exato. Não quer Então, aparecer. Que quer interessante. aparecer, e nenhuma outra pessoa, né, só que fica aparecendo e fica falando, onde não tem as panelinhas, onde eu não faço mais um caminho ineficiente dentro da organização de alianças, né, porque eu não preciso mais falar com você e falar com outra pessoa antes da reunião, porque na reunião, quando está todo mundo junto, a gente Você fala daquilo pode que falar o que importa. você pensa. Que bacana. Isso é muito importante, muito. Eu tenho até um caso muito rápido que, por ser muito falante, enfim, sempre fui perguntar o que eu acho. Uma vez eu também recebi um feedback bem negativo, que o feedback era simplesmente porque eu era uma pessoa feliz. E eu achei aquilo, nossa, mas feliz, que bom que eu sou feliz, né? Tô aqui ajudando a empresa motivada, otimista, feliz. Não, Mel, é muito ruim. Você é feliz demais. Então, isso me marcou. E eu falei, peraí, eu tô na organização errada. Porque sim, eu vou falar, sim, eu vou questionar, sim, eu vou levar o lado humano e sim, vou ser feliz. Então, eu acho que seu trabalho. É ridículo isso, né, Paty? Assim, só pra. É ridículo, mas é verdade. E aí, Paty, seu trabalho é muito lindo. Faltam 8 minutos, tá? Depois eu corto. O seu trabalho é muito incrível. Como é que eu te acho? Como é que as pessoas podem falar com a Paty? Eu estou aqui numa empresa, eu sou CEO. O que que eu faço para que você aplique esse trabalho de segurança psicológica dentro das Bom. organizações? Bom, o Instituto chama Instituto Internacional de Segurança Psicológica, o IISP. Então, você pode encontrar o nosso instituto em todas as redes sociais, só digitando IISP, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, é, em todas as redes sociais. A gente oferece soluções para as empresas, né, que se importam no desenvolvimento de seus times para gerar alta performance por meio de comportamentos que são comportamentos saudáveis de relacionamento. A gente oferece palestras, workshops, treinamentos, imersões, programas, enfim, para ajudar essas empresas, esses times a serem melhores, né, do que eles são, do que eles estão sendo naquele momento. Então, vocês podem encontrar a gente só digitando aí ISP, vai ser um prazer falar com vocês. Que incrível, Paty. Eu acho que seu trabalho é um trabalho cheio de propósito. Muito mais do que cuidar desse instituto, é cuidar das pessoas. Então, você sabe que eu sou sua fã. Sempre te admirei muito, independente de você ser minha amiga ou não. E eu acho que você tem um viés, muita preocupação com o ser humano. Então, a gente se encontrou agora esses dias e você lá com alguns problemas, e a primeira pergunta foi: como você está? Vamos falar de você. Então, uma pessoa que é muito altruísta, no seu caso, eu gosto muito de fazer uma pergunta, escutar, que é: que sonhos te movem hoje? Para a gente fechar aqui o nosso podcast. Ai, Mel, eu acho que o meu sonho de pequenininha, né, que eu a vida inteira escutei, nossa, você é muito romântica, você está muito fantasiando, isso vai ser impossível. Mas o meu sonho é que a gente consiga construir de verdade relações que são mais humanas, mais fortalecidamente humanas, assim, sabe, onde as pessoas realmente se importem umas com as outras, cuidem umas com as outras, e a gente esteja a serviço de algo que é muito maior do que as nossas necessidades individuais. Então, acho que esse é o meu grande propósito, é o que me move hoje. Que lindo, Pati! Pati, a gente vai acabar aqui o nosso podcast. Eu super te agradeço, sua fã. Ai, Mel, que lindo! Também sou muito sua fã. Obrigada pelo convite, por trazer espaço aí para falar sobre esses temas que são tão importantes e que Super. a gente precisa dar cada vez mais voz. Obrigada. Obrigada, um beijo. Um beijo.